Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E para a gente continuar falando aí sobre namoro hoje, namoro amanhã, eternamente, nós temos aqui os conselheiros do Ministério de Namorados, Eduardo Queiroz e Vanessa Jafar. Muito bom dia, que bom que vocês estão aqui para contar pra gente como ter um namoro saudável, gente. Esse é o desafio, né, cara? Como ter e manter, né? É, ter e manter, né? Fala, Zé, isso dá tua cara. Não, eu só tô esperando a resposta, dá o direito a eles aí da resposta. Muito legal, mas, Carol, são feras. Na verdade, o desafio começa antes de namorar, né? A gente está aprendendo isso hoje no Ministério lá do Olhar ao Altar, que é uma preparação para o casamento. Desculpa. O pessoal entra no relacionamento já todo machucado. Eita. Então, a nossa preocupação hoje, Serginho, é pegar esse pessoal que está querendo namorar e curar o pessoal antes deles começarem um relacionamento. Então, nosso desafio começa antes de namorar, depois a gente faz um acompanhamento sistemático até o pessoal entrar para o noivado e para um casamento. E o povo está querendo ser curado? Eu acho porque mexer na ferida dói, né? Dói. Eu acho que o nosso desafio hoje é fazer o pessoal enxergar que precisa dessa cura, né? A gente trabalha muito sensibilizando nessa parte. Se você não foi curado, como que você vai querer ser bênção para outra pessoa? Porque eu acho que o princípio de um relacionamento saudável é quando você tem a oportunidade de ser bênção na vida da outra pessoa, né? Você não vai se relacionar com a pessoa só para sugar dela, você tem que acrescentar na vida dela. E isso durante a vida inteira, né? E aí, para isso, a pessoa precisa estar curada. E a gente tenta falar isso com os nossos jovens lá na mocidade, porque muitas pessoas achavam assim, o Ministério de Namorados foi assim, chegava lá pro pastor Serginho no curso de noivos, já todo mundo muito detonado, né? Já tinha vivido muita coisa durante o namoro. E o pastor Serginho, inclusive, é da época da fundação do Ministério de Namorados. Ah, gente, olha lá. Inconfidência de tudo um pouco, nas mãos de outro? Não, esse quadro aqui é nosso, Carol. Olha, conta. Serginho esteve lá. Quase o início de tudo. Quando tudo era informe, vinha um vazio, Serginho já estava lá. Aqui, daqui a pouco ia me chamar de dinossauro do Ministério. Quase isso. Não, mas a gente estava lá desde o início porque essa é a ideia, né? De quê? De purificar a fonte. Quando houve o despertamento para esse trabalho, foi exatamente nisso, porque a gente via que as pessoas, às portas do casamento, ainda tinha muita coisa a ser tratada. A gente via, e hoje ainda é uma tônica, né, pastores, sobre pessoas que são mal orientadas na vida. Não tiveram referências, não tiveram uma orientação dos pais quanto ao trato e entendem que o casamento vai ser aquela coisa que dizem por aí, o homem nasce, cresce, fica bobo e casa. Não é verdade? Então, eu vou mais além. Eu acho que o pessoal usou durante muito tempo o casamento como uma tentativa de justificar ou de corrigir, né, de resolver a vida, como se fosse o casamento a solução de um problema. E, na verdade, se você não entra com um casamento resolvido, você vai criar um problema ainda maior. Que vai envolver uma família, um filho, um divórcio. Então, a gente está procurando trabalhar isso antes. Foi por isso que aí a gente começou a trabalhar com a vida sentimental do jovem, sendo ele solteiro, namorado, porque aí antes dele iniciar um relacionamento, a gente já começa com esse tratamento, né, de vida sentimental. Então, o pastor Serginho já esteve com a gente também lá no culto do Olhar ao Altar. Não é só um culto, né? A gente tem um ministério de moços, de rapazes e moças, tem muitas atividades que a gente faz com eles, para preparar eles para um relacionamento sarado, para um namoro curado, né? E o mais legal é que essa visão, né, hoje quem lidera o Ministério de Namorados é o pastor Lamarck e a Dani. Eles são pastores lá que cresceram junto com o Ministério, eles são dessa fase do acompanhamento. Então, não é uma geração que despertou agora, eles já vêm sendo tratados e hoje eles estão praticando isso como pastores. Então, é muito legal ter esse pessoal que já viveu isso, está vivendo isso hoje com os casais novos, tentando transmitir isso para frente. Então isso é muito legal. E não é uma coisa que a gente tem visto que dá resultado. O pessoal que é acompanhado, o pastor Serginho deve falar isso melhor. Quem chega acompanhado no curso de noivos,
ele tem uma história diferente. A probabilidade assim, de erro, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, essa expressão tão ampla, né? Mas a possibilidade de erro é menor. Porque já se trata ali, até porque, por exemplo, no curso de noivos, no acompanhamento dos namorados, os casais são levados a tratar de assuntos que normalmente não tratavam. Aí eu faço a pergunta para vocês. Hoje, a igreja, hoje não, há algum tempo a igreja sempre tratou da questão da castidade como sendo o principal problema do casal de namorados ali. E hoje, esse tema, essa temática, ela está ampliada no trabalho? Conta pra gente. Tá sim, porque a gente entende que essa questão de castidade, né, de virgindade, se guardar para um casamento, é reflexo de uma vida com o Senhor. Então, a gente hoje não tem mais aquele... Não é um fim em si mesmo, né? Não é um né? fim, não é aquilo assim, não pode pronto, né? A pessoa que mantém-se santo, que mantém-se guardado para o casamento, é porque ela tem uma história com o Senhor, né? E de cura em todas as áreas, porque às vezes a moça, por exemplo, né? Ela se entrega para um namorado porque aí tem um problema lá atrás de autoestima, tem um problema lá atrás de falta de referência masculina, foi às vezes abandonada pelo pai, então tem uma carência, maltratada, e aí ela enxerga no namorado assim a solução da vida dela, a solução dos problemas dela. Que a primeira apresentação do namorado é a valorização. Você é linda, olha, eu quero ficar com você, ela se sente... Porque a nossa sexualidade é construída, né? E vai acabar numa vida sentimental destruída por uma falta de construção adequada dessa sexualidade, né? Eu fiquei pensando também em algumas coisas que eu vejo como algumas falhas e o que vocês têm trabalhado isso. Hoje eu vejo, né, trabalho com jovens adultos, que é a galera ali acima dos 27 anos, e o pessoal querendo casar também. Muitos estão querendo arrumar um namoro para acabar com a carência. Vejo que é um grande engano, porque carência não quer dizer que você vai acabar com uma companhia. E muitos estão querendo casar para poder ter relação sexual, que é um outro problema. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque às vezes um erro vai levando ao outro e nós vamos, vai caminhando. Vem vocês, depois vai para o jovem adulto, depois vai lá para o Serginho. A gente fez há pouco tempo uma ministração que chama Chega de Sofrência. A gente falou sobre a questão hoje que o pessoal está misturando duas coisas, que é o sofrimento com a carência. E essa questão é muito pesada para o jovem hoje, porque tem um monte de balada aí hoje, música, né? Chega de sofrência, não sei o quê. Mas a sofrência está na moda. Tá na moda a sofrência. Mas a gente fica levantando a questão seguinte, o casal, né, ou a pessoa, o indivíduo, na verdade, ele precisa saber viver na solidão e aproveitar o tempo da solidão de uma maneira produtiva, né? Paulo é bem claro na Bíblia quando fala que seria melhor se a gente não casasse. Por quê? Quando a gente casa, uma solitude, a gente vai estar dividindo o nosso tempo que teria para dedicar a Deus com outra pessoa. A gente vai ter que dividir, isso é fato. Então o pessoal, às vezes, em vez de ficar aproveitando esse tempo de construção do caráter, de construção de um ministério, eles perdem um tempo preocupado em arrumar alguém. De uma construção, vamos dizer, de objetivos pessoais e particulares. É estudar. É a construção de uma carreira, a construção de uma identidade, né? E perde um tempo exagerado, preocupado em ter alguém. Preocupado em ter alguém e achando que se não tem ninguém, a pessoa, ele é desfavorecido, ele é pior do que alguém. Mas não é isso. É para dar uma satisfação, Dudu? Eu acho que sim, a sociedade cobra isso. Né? E cobra, e hoje tem cobrado até demais, vocês têm aí o acompanhamento dos jovens adultos, tem uma geração ficando muito para frente, muito solteira, muito tardiamente. Né? A gente vem, meu pai, por exemplo, minha mãe, eles casaram cedo. A gente vem de uma geração que casou cedo. Então, nós mesmos, a Vanessa casou com 20 anos. A Aline casou, ela tinha 19 ou 25. Mas não significa que isso é certo ou errado, não, mas eu acho que existe algum problema na estrutura da família hoje que está levando o jovem a ficar mais tempo em casa. Isso pode ser insegurança, pode ser falta de coragem, principalmente dos homens, de encararem um trabalho cedo, fica vivendo às custas dos pais. Então, como é que um cara entra para um relacionamento de namoro sem ter uma estrutura profissional montada? Porque o cara que entra para o namoro quer casar. Mas aí, Dudu, eu penso também num contraponto a isso aí, na condição do que deixa-se para casar tardiamente, mas por uma questão até, eu posso colocar, acho que as mulheres, egoística. Muitas mulheres eu vejo que elas acabam escolhendo, prefiro estudar agora
não quero agora namorar, pois casar, não. Por um lado, isso é bom, revela um amadurecimento. Mas depois... Mas tem um outro reflexo, que é o que eu quero levantar aqui agora, Carol, dentro disso, que é o quê? Olha, eu já vou para o casamento com o meu carro, com a minha casa, eu vou... Chega lá, e a construção, né, do casal, que eu acho que isso que é uma das coisas mais lindas do casamento, né? Que é da identidade. Aí a mulher fica orgulhosa do lado de lá, porque eu consegui. Eu pago tais contas, você paga... Ou até com certas inseguranças. Será que ele está comigo pelos bens que ele tem? Mas a gente tem visto também que o pessoal está casando, o tempo do namoro para o casamento, ele diminuiu muito. O pessoal quer precipitar, às vezes, um casamento, porque deixou para tarde demais e não aguenta mais segurar a pressão da sexualidade, né? E vai querer casar tentando resolver esse problema. E aí cria outro. Porque não se conhece, os casais não estão se conhecendo. A igreja, eu falo de uma igreja de uma forma geral, Dudu, ela erra nessa pressão, nessa condição. Porque a igreja cobra muito, né? Você tá aí, tem que casar. E às vezes nem sempre é para casar. Eu acho que a gente vê isso muito, a demanda tem gerado. Agora, muitos ministérios falam sobre santidade. Tem o Escolha Esperar, tem do Olhar ao Altar, são ministérios que voltam... O Ney e a Júlia. O Ney e a Júlia. Por que está surgindo isso? A gente vê justamente por isso. Porque criou-se uma falta de estrutura nesse sentido de ter um acompanhamento. As pessoas começavam a namorar, já se entregavam e criou uma desordem nessa área. Então, a gente recebe hoje os casais, todos as pessoas, os indivíduos que entram por um relacionamento, todos machucados. Porque tiveram experiências traumáticas, tiveram relacionamentos que foram feitos propostas para uma vida de casamento e foram quebrados na hora que se entregaram sexualmente. Então, isso tudo reflete no surgimento esses ministérios, são uma necessidade do momento. Falar sobre santidade, falar sobre preservar a vida íntegra do casal, então é uma demanda que está surgindo por necessidade. Ainda se pergunta muito, Dudu, sobre, e Vanessa, né? Sobre por que eu não posso transar antes do casamento? Ainda se pergunta muito sobre isso? Ou não perguntam, tipo assim, eu não vou levantar a lé porque aí eu fico aqui escondido. O negócio é o seguinte, eu acho que hoje, até na igreja, está existindo uma banalização dessa questão sexual. A gente encontra com muitos casais que vêm, pastores, a gente quer um gabinete, a gente está com problema no relacionamento. Aí vem conversar com a gente gente está brigando muito, está tendo ciúme, os nossos pais não aprovam, todos os tipos de problema. E aí a gente vai perguntar, como é que é o relacionamento de vocês? Não, a gente já transa, já tem relacionamento sexual. E assim, fala isso... Como se isso não fosse problema. O problema é a briga... Já foram pro motel Cherry. Cherry na hora que você entra, não, você chora e você chora. É desse jeito. E depois não sabe por que está com problema. E aí não perguntam mais assim, por que não pode? Eles já estão... A ideia assim, já é liberado. Então, por isso que a gente tem que trabalhar essa consciência. Não vale mais para o jovem a gente falar assim, pode, não pode. Na minha geração, na nossa geração, valia muito, os pastores falavam assim, gente, isso pode, isso não pode. Eu acho que a gente, por isso que a gente trabalha muito com os solteiros, porque é construindo, sensibilizando, fazendo entender, levando uma vida com o Senhor. Isso. Porque aí é o temor a Deus que nos impede de fazer as coisas. Que aí não vai precisar tá da gente faltando, é vida com Deus mesmo. Mas isso também não tem vida com Deus, então você vai levando a sua vida. Porque até a gente nessa vida corrida aí, a Carol está levantando esse ponto muito interessante, vida com Deus. Porque a gente está acostumado também numa cultura eclesiástica de uma vida com Deus meio que fast food, né? De uma comida rápida, igreja, só vou na hora. E ali também é construído, para ter um relacionamento saudável, tem que ser gerada no casal a consciência de uma vida de oração. Com certeza. Porque eu me lembro, na nossa época, pelo menos aqui a gente pode falar, já que você usou essa expressão, o que acontece? Aquela ideia de, para eu começar um relacionamento, eu preciso orar por aquela pessoa primeiro. Hoje não, hoje as coisas são mais instantâneas. Mudou isso. Mas implementar também para depois, pelo menos, né, e durante o relacionamento de namoro, essa prática da vida de oração. Porque muitos também pensam assim, olha, quando no casamento isso muda. E a gente vê que não muda. Não muda. E eu acho que isso vai muito também dos princípios de família, né? Eu, quando namorei o Eduardo, a gente é casada há 11 anos atrás. Então, lá em 99, quando a gente começou a namorar... Foi quando eu me casei? A gente... meu pai não deixava eu ir com o Eduardo, assim,
sair com ele, né? Tinha um dia dos namorados, Tá, assim, você a como é gente que é o não nome do seu tinha. pai? Fábio. Seu Fábio, o senhor tá certo, tem que falar isso pro pai da Jéssica lá, a noiva do sanguinho lá. Meu pai não deixava, né? A gente sair junto, fazer essas coisas, então... Tinha que ter sempre uma vela. Tinha que ter sempre uma vela, então acho que isso acabou, né? Aí os casais estão muito liberais, assim, estão muito liberados, e aí gera outras coisas. Não que isso não possa acontecer, mas tem que ter uma maturidade para o pai liberar, tem que ter uma maturidade para essas coisas acontecerem. O Serginho falou sobre o papel da igreja, né? Eu acho que a gente tem que mudar o discurso dentro da igreja, porque antes a gente pegava o pessoal que nasceu na igreja, cresceu na igreja. Hoje o alcance da igreja está muito grande, a igreja tem muitas vidas chegando para a igreja, já tiveram uma história, já tiveram passando, então o discurso tem que mudar. Tem que ser assim, não é antecipar o problema, é tratar um problema que já existe. Então a gente tem que pegar os casais hoje, né, falar assim, você não pode fazer sexo, vai falar assim, você já fez, como é que nós vamos mudar isso? Boa. Então isso que é diferencial, a gente como igreja não pode ficar achando que todo mundo que entrou ali é virgenzinho, é bonitinho, é santinho, não. O pessoal entrou, tem uma visão diferente da que a gente tem, que foi criada dentro da igreja, e a gente tem que começar a pensar nisso como igreja, né, mudar o discurso do púlpito mesmo. Né? Como que você vai falar para esse pessoal? Por isso que entra você conhecer a juventude, estar no meio dela, para você poder falar com eles a linguagem deles. Mas, ó, Deus muda, porque eu vim do mundo, quebradeira total, e conheci Jesus e tive um namoro santo, dei meu primeiro beijo no altar. E eu vim da quebradeira total. Carol de São João del Rei para as baladas de BH. Mas o que eu falo que impede é o temor a Deus. O temor a Deus que impede você de fazer aquilo que entristece o coração de Deus. Então, se você, eu sou viciado nisso, Deus pode curar, pode te restaurar. Ele fez isso na minha vida, eu não sou melhor do que você. Gente, eu ficaria com vocês aqui o resto da manhã, até o final de semana. Muito assunto tem. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.